Estamos começando mais um treinamento individual em bases de dados da SEABD. Aqui vocês veem o site da Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, com os links de acesso para todos os produtos e serviços de informação da biblioteca. Então vamos começar pelos links de acesso rápido. O primeiro, acesso às bases de dados. Vocês vão cair no site da SEABD, que é o site da seção de acesso à base de dados, que é focado na parte de bases de dados, informações digitais, virtuais, online. Tá? Aqui nós temos links para várias bases de dados assinadas pela biblioteca e o principal de todos, que é o portal de periódicos da CAPES, que é o foco dos treinamentos da SEABD. No site da SEABD vocês vão encontrar várias notícias sobre bases de dados, sobre periódicos científicos, sobre vários assuntos de interesse da comunidade acadêmica, como e-books, patentes, normas técnicas, direitos autorais, plágio, tesauros, ISSN, número de DOI, qualis da CAPES, fator de impacto, índice H, JCR e outros. Aqui no buscar, no campo de busca do site, vocês podem estar pesquisando sobre algum assunto, sobre bases especializadas na sua área ou sobre algum assunto do seu interesse. Vocês podem estar buscando uma notícia aqui no site da SEABD. A aba mais importante que vocês precisam conhecer, além dos logos com os links de acesso para as bases, é essa aba aqui, Treinamentos, onde vocês terão acesso à agenda de treinamentos em grupo da SEABD. São treinamentos em grupo presenciais em bases de dados. Então são escolhidas algumas bases de dados de interesse dos alunos daquele curso, as principais bases que vão estar sendo mostradas detalhadamente como pesquisar. Tá? E aqui nós temos o link para o material didático, que são os slides de treinamentos anteriores, que já foram ministrados pela SEABD para vários cursos da UFSCar, de graduação e de pós-graduação, em várias áreas do conhecimento. Vocês podem estar fazendo download desse material, tá? Aqui, por exemplo, na área de ciências humanas, vocês podem estar baixando, tá? Tem de todas as áreas. Agora nós vamos voltar ao site da BCO. Voltando ao site da BCO, vamos comentar mais alguns links de acesso rápido aos produtos e serviços de informação da biblioteca. Aqui em Consulta ao Acervo, vocês vão encontrar o link para o catálogo online PHL da BCO, onde vocês poderão estar pesquisando tudo que a biblioteca tem aqui fisicamente, materialmente, para ser emprestado ou consultado. O importante é vocês usarem o Preferências, que são os filtros, tá? Que nós podemos aqui separar os materiais das 3 unidades, São Carlos, Araras e Sorocaba, tá? O campo de dados que vocês querem pesquisar, o idioma, o tipo de documento, tá? Por exemplo, se vocês quiserem revistas da sua área, tá? É só pesquisar aqui, virão todas as revistas de uma determinada área, tá? Que são os periódicos. As revistas não podem ser emprestadas, podem apenas ser consultadas ou tirar xerox dentro da biblioteca. Tá? As teses e dissertações, por exemplo, tá? Que todos os alunos que se formaram aqui na UFSCar, mestrado, doutorado, de todos os cursos, são obrigados a depositarem pelo menos um exemplar na biblioteca em papel. Tá? Vocês podem estar emprestando também. Tanto as revistas como as teses em papel, impressos, estão no piso 4 da biblioteca. A BCO também tem alguns acervos diferenciados, como o acervo em braille. Tá? E temos também obras raras, temos também vídeos e áudios, CDs e DVDs, tá? De filmes, de documentários que podem ser emprestados pelos alunos também.
Aqui nós temos o serviço de empréstimo entre bibliotecas, o EEB, onde os alunos podem realizar um cadastro aqui no botão usuário para estar participando desse serviço. Tá? Se cadastrando, eles vão criar um login e senha de acesso. Então, esse serviço serve para emprestar livros que a BCO não tenha no seu acervo. Nós emprestamos de outras bibliotecas, são mais de 140 bibliotecas que nós temos convênio. Vocês vão entrar com o login e senha, tá? E vão poder consultar o catálogo online das bibliotecas conveniadas, tá? A maioria, a gente tem esse serviço gratuito, algumas cobram no SEDEX para enviar o livro. Vocês vão poder acompanhar o pedido, solicitar um novo pedido. Aqui nós temos o serviço de acesso proxy, que pode ser encontrado com mais detalhes no site da SEABD, tá? Que é para utilizar o portal de periódicos da CAPES e as bases de dados assinadas pela UFSCar fora da universidade. A normalização de trabalhos acadêmicos e a correção de teses e dissertações é feita pelo departamento de referência, que fica logo na entrada da biblioteca, ao lado do balcão de empréstimos da seção de circulação. Tá? Então tem e-mail, telefone de contato. As bibliotecárias da referência disponibilizam 3 manuais, tá? Que são manuais em PDF, que podem ser baixados gratuitamente pelos alunos. São materiais explicativos que ensinam como utilizar as normas da ABNT para fazer citações diretas e indiretas, para fazer referências de vários tipos de materiais. Vocês podem estar baixando gratuitamente. Não são as normas originais, são apenas manuais explicativos. Os alunos e professores também podem estar fazendo sugestão de compra de livros técnicos, né, de várias áreas do conhecimento para o departamento de aquisição, se logando no catálogo online PHL com seu login e senha. E nós temos também a biblioteca digital de teses e dissertações da UFSCar, aqui nesse botão teses e dissertações. A biblioteca digital de teses e dissertações, ela contém várias teses e dissertações, principalmente a partir de 2004, que estão na íntegra, com arquivo em PDF para ser baixado gratuitamente, em domínio público, de pessoas que se formaram aqui na UFSCar, em vários cursos, em várias áreas, tá? Aqui nós temos mais logos de bases de dados que se repetem, que estão também lá no site da SEABD. Aqui no centro do site nós temos várias notícias, tá? Notícias sobre eventos da biblioteca, notícias sobre bases de dados que são publicadas aqui e são divulgadas também através da CCS Notícias UFSCar no e-mail dos alunos, professores e funcionários. Nós temos aqui também alguns canais de comunicação com a biblioteca nas redes sociais, tá? Nós temos o Twitter da BCO, tá? Onde são publicadas notícias sobre os eventos e também sobre bases de dados, tá? Nós temos o Facebook da BCO, onde são divulgados de preferência os eventos mais gerais, né? Querem atingir o maior público. Aqui nós temos um chat direto com o departamento de referência, tá? Então, para os alunos que tiverem com dúvidas sobre EB, sobre as normas da ABNT, como fazer citações e referências, podem entrar em contato através desse chat.
Aí aqui nessa aba Atendimento Online vão aparecer as caixinhas de diálogo, onde o aluno já pode começar a conversar com a bibliotecária do departamento de referência. Bom, mostrado isso, nós temos também o blog da biblioteca, que foi inaugurado no ano passado. São resenhas de livros que nós temos aqui no acervo, que os alunos podem estar mandando outras resenhas, tá? Para serem publicadas aqui, é só entrar em contato com o Departamento de Ação Cultural, no piso 2. Aqui nós temos links de interesse para os alunos de toda a comunidade UFSCar, né? O link para a Biblioteca de Araras, tá? O link para a Biblioteca de Sorocaba, o link para o acervo da UELIM, que é a Unidade Especial de Informação e Memória, então eles também trabalham com o catálogo online PHL, a UEM é localizada dentro do SESC, tá? Aqui nós temos o site da UEM também. Nós temos enquetes aqui que a BCO coloca para os alunos responderem, para fazer uma pesquisa de público, né? Nós temos o canal aberto de sugestões da BCO, onde os alunos podem estar enviando sugestões, críticas, elogios e comentários sobre os serviços da biblioteca, tá? Preenchendo esse formulário. Agora nós vamos entrar no portal de periódicos da CAPES, que é a principal fonte de informação online para todos os cursos, todas as áreas da universidade, tá? O portal de periódicos da CAPES ele é assinado pela CAPES para as universidades federais. Então, através dele nós temos acesso a várias bases de dados e revistas científicas online, periódicos internacionais em todas as áreas do conhecimento. Ele é assinado, então fora da universidade o aluno só pode utilizar através do acesso proxy, que é o acesso remoto, através de senha. Então aqui, por exemplo, se o aluno quiser pesquisar uma revista da sua área, ele vai digitar algumas palavras do título aqui e o portal de periódicos vai trazer algumas revistas, tá? As que estão em cinza estão desabilitadas, a nossa assinatura não cobre, tá? Entrando aqui no i, você vai ter acesso às informações mais detalhadas da revista, desde quando ela está disponível online, porque às vezes em papel, na forma impressa, ela já existe antes, mas não está aqui, né? Só o período de tempo que ela está digitalizada aqui, o histórico da revista, se ela mudou de nome ao longo do tempo, que é muito comum acontecer isso, tá? O número do ISSN dela, que se encontra ali fora também, que é o número que identifica cada revista individualmente, porque às vezes elas têm o nome idêntico, mas são de países diferentes. E as áreas do conhecimento que essa revista cobre, tá? Porque às vezes ela cobre várias áreas, tá? Por exemplo, essa outra revista aqui, tá? Ela só está disponível desde o ano de 2000, tem a sigla dela, variações de nome, área que cobre. Aí, clicando em cima da revista, o aluno vai cair
na revista, geralmente elas estão dentro de uma base de dados. Vou para a próxima página. Então aqui nós temos várias revistas, né, algumas desabilitadas. Então você clicando, você cai em cima da revista. Geralmente elas fazem parte de uma base de dados, como no caso dessa daqui, tá? Dessa base de dados Sports Discos, da editora Erisco, tá? A revista é essa daqui, Sports Psychology. Então, se você quiser saber todas as revistas da sua área, você pode vir aqui na busca avançada, buscar por área de conhecimento, ciências humanas. Você quer saber todas as revistas da área de educação, por exemplo, tá? Tem de todas as áreas, você entra aqui, então vão ter várias revistas da área de educação. É só você clicar e entrar na revista. Essa revista aqui está dentro da base da Sage, tá? Aqui na base da Sage dá para ver bem, porque ela dá, geralmente acontece isso, 2 campos de busca, né? Aqui você pesquisa só dentro da revista, tá? E aqui você pesquisa nas outras revistas que tem dentro dessa base aqui. Tá? Aqui no portal de periódicos da CAPES, o ideal é que o aluno utilize sempre palavras-chave em inglês, termos técnicos da sua área em inglês. Aqui nós podemos buscar e-books também, nesse campo buscar livro, que o portal de periódicos da CAPES oferece vários e-books também em várias áreas do conhecimento. Aqui nós podemos buscar nas bases de dados, tá? Então, por exemplo, se você quer saber todas as bases da sua área, você vem aqui em busca avançada, buscar por área de conhecimento, ciências humanas. Você quer saber todas as bases de dados da área de educação, tá? Você vai filtrar. Tem 48 bases de dados cobrindo a área de educação. Às vezes são bases de outras áreas, como por exemplo essa daqui, é de ciências sociais, tá? Mas ela pega educação também. O que está entre parênteses, EBSCO, ProQuest, tá? É a editora científica, é a empresa que publica essa base de dados online na internet, né? Que vende ela, tá? Temos bases multidisciplinares, né? Essa Academic Search, a Cambridge Journals, que são vários periódicos. Especializada na área de educação é a ERIC, tá? Que nós temos uma parte dela paga pela editora ProQuest e uma parte gratuita, que é por um órgão governamental na área de educação dos Estados Unidos, tá? Nós temos outras bases aqui, tá? Até, inclusive, essa aqui especializada em filosofia, tá? Mas especializada em educação é mais a ERIC, tá? Então, eu vou entrar na ERIC, na parte gratuita, para falar um pouco sobre ela, sobre o Tesauro. Então, ela seria assim a única base pelo portal de periódicos da CAPES especializada na área de educação. Você pode pesquisar aqui pela busca básica, tá? Que é a Basic Search, que eles falam, que costuma ser com uma linha do Google, e aqui você escolhe o campo. Ou você pode ir pela busca avançada, onde você vai ter mais campos de pesquisa, vai definir o que vai ser pesquisado em cada campo, no título, no autor, tá? E você pode adicionar mais campos aqui, tá? E aqui você pode restringir período de tempo também, tá? Pode restringir o ano. Aqui o tipo de material, porque as bases de dados não necessariamente possuem só artigos de revistas, elas podem ter outros materiais como e-books, eventos, patentes, teses e dissertações, relatórios técnicos. E aqui, inclusive, ela tem um diferencial na área de educação que você pode escolher o nível educacional. Você quer só sobre educação de adultos, por exemplo, a sua pesquisa. E voltando para a busca básica,
voltando na home, você pode pesquisar também no tesauro da base de dados. Então, o que é o tesauro? O tesauro são todas as palavras-chave, os termos técnicos de uma área organizados hierarquicamente, dos mais gerais para os mais específicos, incluindo os relacionados. Então, poucas bases de dados oferecem para o usuário a consulta ao seu tesauro, e a ERIC é uma das poucas que oferece, tá? Então, aqui a gente vê a categorização da terminologia do tesauro da ERIC. Aqui são os termos mais gerais de assunto. Você entrando em cada um deles, ele vai desmembrar, por exemplo, línguas. Esse assunto línguas, a categoria línguas, ele desmembra em subassuntos, assuntos mais específicos, né, vários tipos de língua. E muitas vezes dentro desses assuntos vai haver uma subdivisão também. Por exemplo, línguas modernas. Tá? Então, no caso aqui, acabou. Não tem mais assuntos específicos, tá? Não tem mais. O termo mais geral é languages e os termos relacionados aqui, que são termos que fazem parte do tesauro e que estão no mesmo grau de hierarquia do termo que você entrou. Então, por exemplo, aqui, desabilidades. Tá? Vários tipos de desabilidades são subassuntos. Tá? Por exemplo, dentro de dislexia, você entrou na ficha de dislexia, tá? Então esse é o assunto mais geral. Dislexia está dentro desse outro assunto, language impairment, que é um subassunto de disabilities. Não tem termo mais específico, tem todos esses termos relacionados. E esse daqui, used for, usado para, são os termos sinônimos que você não deveria usar, embora se você usar, ele vai te remeter para o termo certo. Porque o bom de usar o tesauro é você já pesquisar na base com o termo ideal, tá? E não com um termo sinônimo que você imaginou que fosse o ideal, né? O ideal é você pesquisar com os termos que a própria base definiu como sendo os ideais, por exemplo, epilepsia. Tá? Então, vamos fazer uma busca aqui. Inclusive, aí ele fez uma busca na ERIC. Aqui do lado esquerdo, você vai ter o refinamento, um filtro de autor, de ano, de revista, de nível educacional. Inclusive, um dos filtros são as palavras-chave do tesauro. Então, por aqui você já vai ver as palavras ideais, tá? Quantos artigos vieram com essas palavras-chave, que são as palavras-chave que fazem parte do tesauro. São as palavras-chave que foram utilizadas para indexar o assunto, e você pode já saber que essas palavras são as ideais para você usar. Por exemplo, você quer só os artigos sobre desabilidades. Então, ele traz os 8.081 artigos sobre desabilidades. Agora, a gente vai entrar na Web of Science, que é essa base aqui, tá? Que está com o logo aqui no site da PCO e da SEAD também, que é a base de dados mais usada na universidade, é a mais famosa, é a mais conhecida. Você digita aqui o nome e vai entrar, tá? Ela é da editora Thomson. Ali no I você vai ter todas as informações sobre a base, tá? A sigla dela, tá? Você vai ter uma breve descrição sobre ela. Você vai ter aqui o editor científico, inclusive quando ela é de acesso livre, acesso gratuito, vai estar falando aqui, tá? Então, quando falar que é de acesso livre, acesso gratuito, qualquer pessoa que tiver na internet pode utilizar, não precisa do acesso proxy. E aqui todas as áreas que ela cobre. Ela é uma base de dados multidisciplinar, então ela cobre todas as áreas que você imaginar, até mesmo artes, tá? Que é uma área que existe em menor escala nas bases de dados, mas as bases multidisciplinares também cobrem essas áreas artísticas, né? Clicando, a gente cai na base.
A Web of Science, ela está junto com mais duas bases, tá? Elas estão na mesma plataforma que essa daqui, o Web of Knowledge. Elas estão juntas, a Web of Science, a Derwent, que é uma base de dados só de patentes, e o JCR, que é uma base de dados estatísticas e que mede índices bibliométricos, inclusive fator de impacto de revistas indexadas na Web of Science, tá? Então, ele vai medir esses índices bibliométricos de periódicos que estão indexados somente na Web of Science, tá? Então, aqui nessa aba a gente está pesquisando só na Web of Science. Nessa aba nós estamos pesquisando nas 3 bases ao mesmo tempo, então o seu resultado vai te retornar patentes, tá? Você pode criar um perfil seu para salvar históricos de pesquisas aqui na Web of Science, assim como na ERIC você também pode criar perfil, salvar as palavras-chave que você usou, resultados de pesquisas anteriores, tá? E aqui, por exemplo, você pode falar, não, eu só quero pesquisar patentes, então você só vai entrar na Derwent, ele abre uma aba só da Derwent. Tá? Aí nós temos mais algumas bases que são bem interessantes de estar mostrando. A BVS. Tá? Essa base aqui, assim como o Cielo, ela é uma base de dados gratuita. Vai estar falando aqui acesso livre, acesso gratuito. Ela é bem requisitada pelo pessoal da área da saúde. Tá? A BVS, ela oferece um tesauro, tá? Ela inclusive está migrando para esse novo portal aqui, tá? É a nova interface dela. Aqui você tem acesso ao DEX, que são os descritores de ciências de saúde, a terminologia técnica em saúde, que é o tesauro da BVS. Você pode estar pesquisando qualquer assunto aqui da área de saúde, tá? Tanto em português, como em espanhol, como em inglês. Cada termo vai ter uma ficha, tá? Ele vai ser fichado. Tá? Então, nós temos 6 fichas, incluindo esse assunto, enxaqueca, tá? Por exemplo, essa primeira ficha aqui, nós temos esse descritor cefaleia estamínica, tá? Nós temos o correspondente em espanhol e em inglês, tá? Nós temos uma definição em português do que é essa patologia e todos os termos sinônimos que nos outros tesauros da ERIC eles falam que é o usage for, que não é para você usar, é para você usar esses daqui que não determinados. Embora se você usar qualquer um desses, como está cadastrado, é para ele te remeter para os termos certos, para os artigos que foram indexados na verdade com esse termo, e para as próximas buscas você vai usar esses termos aqui, tá? Tem uma outra base bem interessante, a Clinical Pictures, que é uma base de dados de imagens de anatomia, uma base de dados de recursos audiovisuais, tá? Da editora Ovid. É bem interessante para o pessoal da área de saúde que precisa utilizar imagens, fotos do corpo humano nos seus trabalhos, tá? Então aqui tem imagens de todas as partes do corpo humano, tá? Então, por exemplo, você pode mexer com a imagem, tá? Você pode dar zoom, tem o botão para imprimir, para salvar. Você pode rodar ela, tá? Então é bem interessante.
Voltando ao site da BCO e também no site da CEABD, nós temos os logos de bases de dados, né? A biblioteca assina algumas bases de dados fora do portal de periódicos da CAPES, tá? Que é o caso da base de dados Newspaper Direct, por exemplo, que é uma base de dados assinada pela biblioteca fora do portal. Então, fora da universidade, ela só pode ser acessada com a senha do acesso proxy, né? Base de dados de jornais correntes do mundo todo na língua original. Então, você pode vir por aqui tanto por país, inclusive tem do Brasil, ou por língua, tá? Então, você vai ter jornais na língua original, tá? Em alemão, em francês, em chinês, em árabe. Você pode folhear os jornais, tá? Da Zoom, os jornais. Por exemplo, esse jornal em árabe. Jornais em chinês. Nós temos a base de dados de normas da ABNT, que é uma base de dados das normas técnicas da ABNT, sobre todos os assuntos e sobre todas as atividades. Essa é a base de dados de normas da ABNT. Tá? Ela vai precisar que preencha esses 3 campos de senha. Então, as instruções sobre a senha vão estar aqui nesse arquivo no site da BCO, tá? Vai ter esse arquivo explicando aqui dentro as senhas que você vai poder utilizar para estar acessando. Então, aqui você pode entrar pelo número da norma, tá? Ou então pela palavra. Por exemplo, você quer a norma original sobre como fazer citações diretas e indiretas em documentos, a norma original sobre como fazer referências, normas sobre técnicas de laboratório, sobre algum material na área de engenharia de materiais, por exemplo, sobre normas de acessibilidade, enfim, de qualquer assunto, né? Vocês vão estar pesquisando aqui e abrindo a norma. Aqui vocês vão estar descendo várias páginas da norma. A impressão está desabilitada, você não consegue nem imprimir e nem salvar. Você consegue dar zoom e para sair é só clicar aqui. Aí, voltando ao portal de periódicos da CAPES, nós temos também essa base de dados que é a Scopus, da editora Elsevier, que ela é concorrente da Web of Science, tá? É uma base de dados multidisciplinar também, como vocês podem ver aqui, as informações dela. Tá? Ela também trabalha no sistema de plataforma, assim como a Web of Science. Tá?
Então aqui você está na Scopus, você pode escolher o campo de pesquisa, adicionar mais campos, tá? Retirar campos, criar um perfil de usuário aqui para salvar históricos de pesquisas, pode escolher o tipo de documento que você quer pesquisar nela, porque as bases, como eu já falei, não tem só artigos de revistas, né? O período de tempo, tá? E aqui, dando um clique, você está na Science Direct, que é uma outra base da editora Elsevier, mas mais voltada para a parte de ciências, tá? As duas estão aqui no Hub. Tá? O Hub é interessante porque ele pesquisa nas duas bases ao mesmo tempo e no ICIRUS. E no ICIRUS, tá? Então, vindo no Hub, você pesquisa na Science Direct, Scopus e o ICIRUS. O ICIRUS a gente gosta de divulgar porque ele não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca na internet, tá? Então, você pode estar pesquisando qualquer assunto aqui, tá? Fazendo uma busca geral na internet. Então, ele só traz informação científica, só varre em repositórios institucionais, ele traz um refinamento aqui do lado, ele busca em muitas bases gratuitas, tá? Escritórios de patentes, essa base de tese e dissertações internacionais, tá? E aqui em algumas bases, inclusive do portal de periódicos da CAPES, tá? Como a Science Direct, como a SAGE, tá? O portal de periódicos da CAPES, se você vier aqui na busca avançada, você pode selecionar as bases de dados por tipos de documentos. Por exemplo, você está fazendo um trabalho sobre uma patente de alguma coisa, você só quer buscar em bases de patentes. Então, você tem uma lista de bases de dados só de patentes, a maioria são gratuitas, tem inclusive essa daqui do Brasil, do INPI, onde são depositadas as patentes brasileiras. Tá? A Derwent é paga, porque é aquela junto com a Web of Science, e nós temos várias bases de patentes aqui. Temos bases de dados só de teses e dissertações, tá? Que vocês podem estar pesquisando aqui, teses e dissertações. Vão aparecer vários do Brasil, com a bandeirinha do Brasil, que são de várias universidades, geralmente públicas, né? Mas o interessante é vocês pesquisarem aqui no banco de teses da CAPES, que varre o Brasil todo, mas não traz o texto completo, só traz o resumo. E essa que seria a ideal, a preferida, que é a Biblioteca Digital do IBICT, que varre no Brasil inteiro, inclusive na UFSCar, e traz o texto completo das teses, tá? Vocês podem estar buscando aqui. E vocês vão ter, inclusive aqui da UFSCar, tá? Do Brasil inteiro, vocês vão ter acesso ao texto completo, ao arquivo do texto completo. Nós temos também, aqui no portal de periódicos da CAPES, bases de dados somente de normas técnicas, tá? Como a STM e a I3E, tá? E temos também a da ABNT, que é assinada pela BCO. As normas da STM, da I3E Explore, são mais voltadas para as áreas de engenharias. As bases de dados de recursos audiovisuais, eu já mostrei uma delas, que é a Primo Pictures, que é aquela base de dados de imagem de anatomia. Essa daqui vocês já viram, tá? Ela faz parte das bases de dados de recursos audiovisuais. Interessante também essa base de dados de acesso gratuito, acesso livre à National Geographic, com todas as revistas na íntegra,
que vocês podem estar consultando a base da revista em domínio público. Vários números anteriores da revista. E na área de engenharias, nós temos a base de dados para as engenharias. Nós temos essa que seria a mais famosa, né? Que são as bases de dados do Engineering Village. O Engineering Village é uma plataforma, tá? Assim como as plataformas lá da Web of Science da Scopus, tá? A principal base, porque tem várias aqui em Pendex, tá? Que você pode adicionar mais campos de pesquisa, selecionar o tipo de documento, ele tem um tratamento do tipo de texto, o enfoque do texto, a língua, o ano, tá? Pode acrescentar, né? Tirar campos, criar um perfil também. Você pode pesquisar no Tesauro também do Engineering Village, tá? Para ver quais são as palavras-chave ideais para você usar para as suas pesquisas, tá? Cada termo vai ter uma ficha, como eu já expliquei no caso dos outros tesauros, né? Então, alumínio é o termo que a gente está na ficha dele, tá? Ele tem vários sinônimos que estão aqui, né, no usage for, usado para o termo geral no qual ele está dentro, e temos os termos relacionados, e poderiam ter também os termos específicos, né? Por exemplo, esse termo aqui, esse termo Light Metals, ele tem, tá vendo? Nós estamos na ficha dele agora. Esses termos são termos sinônimos que você, se você usar, ele vai remeter para o termo certo, que é o ideal de você usar. Aqui são o termo geral no qual ele está dentro, os termos relacionados que estão no mesmo grau de hierarquia dele, e os termos específicos dentro dele, do Light Metals. E a Engineering Village é interessante, um diferencial que ela tem esse sistema de tags, tá? Que é difícil as outras bases terem, é uma coisa bem moderna. São as palavras que os usuários mais têm pesquisado dentro dela, eles ficam aqui, e aí você clica e ele puxa todos os artigos relacionados a esse assunto. Tá? São os assuntos mais pesquisados ultimamente nessa base. Então, só relembrando e deixando os contatos da SEABD, aqui no site da BCO vocês vão poder entrar no site da SEABD, tá? Nós atendemos os alunos por e-mail, por Skype, por telefone pessoalmente, né? Nas pesquisas, né? Em bases de dados do portal de periódicos da CAPES, no piso 4 da BCO. Estamos à disposição para atender a comunidade acadêmica em dúvidas nas pesquisas sobre bases de dados. Agradecemos a atenção.